Fala, minha nação rubro-negra, clássico quente ontem entre Flamengo e Botafogo pelo Campeonato Carioca. O Flamengo assumiu a liderança do campeonato com a vitória, mas muita confusão, muitas expulsões, Flamengo com muitas baixas para a partida contra o Vasco no próximo domingo. Vamos à entrevista coletiva do técnico Felipe Luiz, que também tentou conter um pouco essa confusão dentro de campo, principalmente lá com o Barbosa, zagueiro do Botafogo, que estava muito exaltado. Vamos à coletiva do Felipe Luiz, o que ele tem a dizer sobre esta confusão e o que será do Flamengo para o próximo clássico contra o Vasco no Maracanã, pelo Campeonato Carioca. O Flamengo com baixa, Gerson expulso, Cleiton expulso. Vamos ouvir então o técnico rubro-negro Felipe Luiz. Como foi a conversa com ele? Cerca de uma semana passou um problema gravíssimo. Você comentasse sobre o Varela, né? Como foi a conversa com ele? Acabou sendo essencial hoje jogando como lateral esquerdo. Falar do Varela é muito fácil para mim, porque adoro ele, foi meu companheiro e faz um jogo desse, num clássico, depois de uma semana sem treinar. Me deixa muito orgulhoso. É o tipo de homem que nós temos aqui, de jogador que coloca o escudo acima de tudo. Ele passou por um momento difícil, o grupo ama ele, apoiou ele em todo momento. E ontem eu falei com ele para ver se ele estaria disponível em fazer essa função. Ele falou, eu já imaginava e claro que eu estou disponível, estou sempre para o que você quiser. Então é um tipo de jogador que o treinador ama ter. E que jogo que ele fez, que jogo, espetáculo, nota 10 e fiquei muito feliz pela disposição que ele teve no campo. Felipe, boa noite. Rodrigo Cerqueira, Grupo Globo. O gol da vitória hoje foi do Léo Ortiz, mais uma grande atuação dele. E numa semana que ele foi muito elogiado pelo Zico. Em uma entrevista, o Zico citou o futebol dele como encantador, enfim, não conhecia tanto, disse não conhecer tanto, mas que está encantado com o futebol dele. E ano passado tinha até uma alcunha que circulou nas redes sociais de chamá-lo de o camisa 10 da zaga, tamanha qualidade do Ortiz com a bola no pé, principalmente. Queria que você fizesse uma análise do jogo do Ortiz, da fase, né, e desses elogios do Zico, tão importante, o maior ídolo da história do Flamengo, está observando tanto, e ele acaba fazendo um gol justamente na mesma semana, né? O Zico é muito especial. Ter o elogio do Zico para poucos é muito. Cara que ele é o maior de todos os tempos. É muito, muito legal que o Zico participe, que esteja presente. Muitas das vezes ele vem no jogo, vem falar com a gente e muito importante para a gente que o Zico esteja presente, que nunca deixe de vir aqui frequentar, porque nós precisamos muito dele. E ele falou só a verdade. O Léo está num grande momento. Desde que eu conheço ele está nesse grande momento, é um grande jogador. Um zagueiro super inteligente, completo e com a bola no pé não preciso falar nada, vocês sabem disso. Mas para mim é muito além do que com a bola no pé. São os detalhes do dia a dia dele, como ele se cuida, como ele treina, como ele pergunta, como ele tira dúvidas, como ele quer aprender e quer evoluir e está nos detalhes de como ele perfila o corpo, de como ele cobre o companheiro. Então, um jogador seleção brasileira, sem nenhuma dúvida. Então, eu estou muito feliz de poder ter um jogador como o Léo no elenco. Boa noite, Felipe, aqui, Cedão Marinho da Litoral News. Queria falar sobre outro jogador que é o Danilo, né? Muita gente desacreditou na hora que ele chegou, hoje foi muito importante. Participou ativamente do gol do Léo Ortiz e ainda tirou uma bola em cima da linha, que você comentasse um pouco sobre a importância dele e o jogo. E só se me permite, eu vi que no final, depois de toda a confusão, você estava ali tentando segurar o Alex Telles, né? Vocês foram companheiros, inclusive, da mesma posição. Qual foi o papo ali naquele calor, nesse clima quente do fim do jogo? Obrigado. O Danilo é o tipo de jogador que tem que vir muitas vezes para o Brasil para ser valorizado, né? Porque o cara que passa, não sei, 12, 13, 14 anos na Europa jogando só nos maiores times, campeão da Champions, campeão de tudo, e questionado. E aí você vê, quando joga no Brasil, sobra de um jeito que nós não conseguimos entender, né, os que estão aqui no Brasil. É um espetáculo ver esse tipo de jogador escolher vir para o Flamengo. É um jogador que, aliás, um jogador que vem para poder trabalhar e para ajudar a somar o grupo com a sua liderança, estando no campo ou não estando no campo, jogando na direita, na esquerda, na lateral, onde você pedir para ele.
muito difícil achar um jogador desse nível. E estou muito empolgado com a minha zaga, e ainda tem outros meninos que estão vindo forte aí, o próprio Iago que está na seleção, o João, já falei deles para vocês, o Cleiton. Então, temos aí, estamos bem servidos. E sobre o que eu falei com o Teles, não, simplesmente eu estava tentando tirar, acabar com essa confusão. Eu não gosto de confusão, eu estava tentando colocar eles em razão que qualquer coisa que eles fizessem poderia piorar uma eventual suspensão. Felipe, Raíza Simplício da Gol Brasil e da Placar TV. Teve a partida contra o Fluminense no final de semana, hoje Botafogo, Vitória, e o próximo jogo já é contra o Vasco, são 3 clássicos seguidos. Eu queria que você falasse da dificuldade que é manter o nível. O jogo contra o Fluminense não foi um jogo tão bom, hoje o Flamengo já foi melhor, conseguiu dominar a partida, na minha visão, e aí já o próximo adversário é o Vasco. Teve o Juninho com um problema físico, o Ayrton Lucas, já teve o Alexandro. Queria que você falasse sobre isso e sobre essa dificuldade de 3 clássicos seguidos, assim. Primeiro, valorizar a vitória de hoje contra o campeão brasileiro, o campeão da América, e a segunda vitória que nós tivemos contra eles. E sem desculpas, né? Hoje jogou um time que não tinha jogado junto e fizemos um grande jogo. Os jogadores acabaram aí, muitos deles, por caso do Varela que não treinou, o caso do Cebolinha que jogou 60 minutos pela primeira vez, o Arrascaeta que jogou 70 minutos também pela primeira vez desde que operou, Luiz Araújo jogou 90 minutos depois de muitos meses parado, né? 4 meses, eu acho, sem jogar 90 minutos. E jogadores que acabaram e ajudaram muito a equipe. E esse esforço que eles estão fazendo agora nesses jogos são que vão condicionar eles para o futuro. Por isso que eu estou tentando separar bem as cargas e tudo, para que eles possam. Agora, lesões acontecem no futebol, a gente não controla, né? O Juninho já vinha de uma temporada, já na metade da temporada, e está se adaptando, e hoje teve um pequeno incômodo, nada grave, né? Porque os jogadores estão treinados e é normal, quando tem esse overtraining, que eles possam sentirem alguns incômodos às vezes, né? Mas o importante é que no outro dia contra o Fluminense, como você falou, eu revi o jogo, como eu sempre faço, e gostei porque o Fluminense não chutou no gol, e o futebol não é só chances criadas, também existem as duas fases do jogo, né? A fase defensiva, o time foi muito bem, muito sólido, não concedeu chances. Hoje as chances que nós demos ao Botafogo foram quase todas de erros nossos, e o time muito sólido, um time que sabe se adaptar às situações. O Botafogo hoje mudou e jogou num sistema totalmente diferente, eles se adaptaram dentro do campo, nós não esperávamos essa mudança que eles fizeram. Então, por isso que eu falo, esse grupo aqui é altamente qualificado, e agora vai vir o Vasco, e isso aí vai ajudar eles a entrar em forma física, em se soltarem, pegarem ritmo de jogo e confiança cada vez mais, e esses jogos são bons para isso, para também guiar a gente para poder corrigir. Filho, Barba do BarbaCast, parabéns pelo resultado. Eu vi que a gente escutou aqui que houve bastante vibração aqui no vestiário por conta do resultado, realmente valorizando a vitória, como você falou, né? Então, enfim, queria que você falasse um pouco disso, se puder, e também sobre a evolução do Alan. O jogo que ele fez hoje foi um jogo muito bom, e inclusive teve a torcida aplaudindo e tudo mais. Queria que você falasse um pouco sobre isso também, por favor. Outro que eu esqueci, né? O Alan, também muito tempo sem... desde o ano passado, né? Que não tinha uma sequência, agora está tendo outra vez essa sequência, e acabou o jogo exausto, né? E isso porque ele correu, se dedicou e fez tudo o que o treinador pediu. E como o jogo teve um certo ida e volta, os volantes se desgastaram mais. E tanto ele como o Nico, né? Tivemos que trocar para manter esse meio com força. E é um jogador que dá para ver no olho que ele quer dar a volta por cima, dá para ver no treino dele, no aquecimento que ele faz, no pré-treino na academia, quando ele chega, dá para ver que ele quer dar a volta por cima. E quando o jogador quer, ninguém segura. Então, estou feliz também pela evolução dele. E sobre a comemoração, é que eu falo para vocês, é que não é fácil ganhar sempre. E mesmo não perder, né? Porque são tantos jogos, esses jogadores, se você for ver o Campeonato Carioca, o jogo valendo 3 pontos, e eles jogam, o sentimento deles nós estamos com a camisa do Flamengo.
Então não tem jogo amistoso, não existe nada. Mesmo contra o São Paulo nos Estados Unidos, eles deram a vida. E eu gostaria que se valorizasse isso, que o torcedor valorizasse esse esforço que os jogadores estão fazendo. Porque a gente pede, né? Quando não vai na bola, vai na raça. Mas está dando na bola e está dando na raça tá mais do que nunca. Então, temos que valorizar a vitória, temos que comemorar as vitórias, temos que valorizar as coisas que a gente está fazendo bem, corrigir as que a gente não está fazendo tão bem, mas eu fico feliz que o meu grupo comemore tudo o que for de vitória. Boa noite, Felipe. Boa noite. Parabéns pela vitória. Obrigado. Nós tivemos um coletivo que funcionou muito bem hoje. E essa coletiva está sendo pautada por atuações individuais. E comigo não vai ser diferente. Eu queria que você falasse novamente, a chover no molhado, a gente é repetitivo, da grande atuação do Wesley. Que jogador. No final do jogo ele estava dando pique, correndo mais do que os jogadores do Botafogo, conseguiu anular quase que os 90 minutos, né, a ofensividade do adversário. Como segurar esse jogador, né, que já deve ser convocado também para a seleção brasileira, mas é muito bom ter um jogador desse no time, né? Pô, que jogador. Tá bonito de ver ele jogar, né? O mais difícil, né, que vocês falem, que quando vocês falem dele, que não seja jogou muito, senão o que seja joga muito. É muito diferente, jogou muito do que joga muito. E o Wesley se converteu nisso, né? Joga muito. E como eu falei para vocês, hoje ele marcou durante muito momento o titular da seleção brasileira, que era o Igor Jesus, como se não fosse nada. Marca os jogadores que passem ali por ele, e ele tá, e isso na defesa, sem falar do ataque, né? Então ele tá num nível muito alto. O mais difícil disso tudo agora, manter. Por sorte ele tem o capitão do lado dele, diariamente com ele. O Gerson botou ele debaixo do braço, tá guiando ele pelo caminho, para ele manter nesse nível, porque como eu falei para vocês, em junho, se ele seguir assim, ele vai escolher onde ele quer jogar. E não vai dar para manter. Felipe, boa noite. Boa noite. Gabriel Reis, Revista Placar. Queria te fazer vou falar de um jogador também, que eu acho importante a gente falar. Você falou rapidamente, está se recuperando de uma lesão e cirurgia, mas o Luiz Araújo hoje. Luiz Araújo, a gente tem tantos jogadores bem no time do Flamengo, mas é importante a gente também avaliar alguns como o Luiz Araújo. Queria que você falasse um pouquinho desse jogador como uma peça importantíssima na criação, né? Você tem um setor defensivo muito bem. Agora, você tem o Luiz Araújo muito bem na criação também. E eu queria que você falasse também sobre a questão de como você, apesar de que a gente sabe que estar no Flamengo já é uma grande motivação, como você vê essa questão? Hoje você utilizou o Matheus, aí você teve matérias aí saindo essa semana sobre o Cleiton sair do Flamengo, não querer renovar. Como você lida com isso para motivar esses jogadores para que eles possam continuar à sua disposição? Vou primeiro responder essa aqui, que sobre a motivação. Eu não sou um treinador motivacional, porque, como diria o Muricy, né? Como que eu vou motivar um jogador que está no Flamengo, que joga no Maracanã, com a torcida apoiando? Não tem o que fazer, não tem que motivar, eu tenho que dar a direção para esses jogadores, para eles entenderem o que eu quero e a minha ideia, o que é a minha ideia de jogo. Então, e por sorte eles compram a ideia. Os jogadores que querem estar aqui, eu quero que fique, mas quem não quer ficar, que não fique. Quem não quer ficar no Flamengo, eu não posso fazer nada. Se você já está no Flamengo, para mim, que é o melhor e o maior, para mim não existe maior motivação do que isso. A gente viu o que o Danilo fez para vir aqui, o que ele, sinceramente, vocês não têm ideia do esforço que o Danilo fez financeiro para vir para o Flamengo. Então isso tem que servir de exemplo para quem está aqui, né? Que não. E então, para mim, se existe algum jogador, que não é o caso, até agora ninguém me falou, que quer sair, eu não vou segurar ninguém. Eu quero jogadores que queiram estar. E, por sorte, nesse grupo, todos querem, até agora todos querem estar, porque sabem que aqui só tem a evoluir, né? Então, esse é o primeiro. E a tua outra pergunta? Um jogador, não, você falou de Luiz Araújo, sim. O Luiz Araújo, também já falei outras vezes, né? Ele veio numa lesão bem grave no joelho, e nós temos que ter um cuidado importante com ele, mas é um jogador que dá muito para a equipe, já seja jogando 90 minutos, já seja entrando 5 minutos,
É um jogador que tem números, tem gol, tem assistência, e nem todos os jogos vão ser iguais para esses jogadores que jogam na frente, porque tem adversários como hoje, por exemplo, que escolheram marcar praticamente individual a Arrascaeta e Luiz Araújo durante momentos do primeiro tempo. E isso dificulta muito o jogo deles, mas o meu trabalho é tentar dar tempo para eles e fazer com que eles possam participar mais. Mas é um jogador que é diferente, obviamente, né? Que
Voltamos, tivemos aí um pico de luz. Felipe Luiz estava respondendo aí a entrevista coletiva após essa partida contra o Botafogo, após essa grande vitória contra a equipe Botafogo no Maracanã, né? Uma vitória com confusão generalizada, mas até o momento ele não havia falado nada sobre essa questão, e sim sobre a evolução que o time está tendo, sobre como o Flamengo vem se portando dentro de campo, e isso é importante também para que a equipe possa, aí, quem sabe, nessa partida contra o Vasco, né, ter essa vitória. Então vamos dar prosseguimento aqui à coletiva do técnico Felipe Luiz após essa grande vitória no Maracanã contra a equipe do Botafogo. Então vamos lá, solta o som aí com o Felipe Luiz. Aqui só tem a evoluir, né? Então, esse é o primeiro. E a tua outra pergunta? Um jogador, não, você falou de Luiz Araújo, sim. O Luiz Araújo, também já falei outras vezes, né? Ele veio numa lesão bem grave no joelho, e nós temos que ter um cuidado importante com ele, mas é um jogador que dá muito para a equipe, já seja jogando 90 minutos, já seja entrando 5 minutos. É um jogador que tem números, tem gol, tem assistência, e nem todos os jogos vão ser iguais para esses jogadores que jogam na frente, porque tem adversários como hoje, por exemplo, que escolheram marcar praticamente individual o Arrascaeta e Luiz Araújo durante momentos do primeiro tempo. E isso dificulta muito o jogo deles, mas o meu trabalho é tentar dar tempo para eles e fazer com que eles possam participar mais. Mas é um jogador que é diferente, obviamente, né? Que eleva muito o nível desse elenco aqui para poder brigar pelas competições. Oi, Felipe. Boa noite. Bruno Vilafranca, da Rubro News TV. Estou vendo que a coletiva está sendo praticamente pautada realmente em questões individuais. Eu não vou fugir disso. Sei que você já falou rapidamente sobre o Alan, mas quero me aprofundar um pouco mais. Se a gente voltar um pouquinho no tempo, obviamente, a gente via o Alan sendo muito criticado. Eu nunca deixei de ver o Alan tentar, e ele arrisca muito esse passe vertical. É uma das características do Alan, mas ele estava errando num passado recente. E hoje a gente vê o Alan fazendo a mesma coisa, acertando esses passes, mas correndo, né, se desenvolvendo dentro do campo, ajudando bastante no jogo. Eu quero saber, se é que você pode nos dizer, onde entra o trabalho do Felipe Luiz, porque outros treinadores devem ter tentado evoluir o Alan, para que ele voltasse a ser o Alan que a gente conhecia lá do Atlético Mineiro e de outros clubes também, mas onde entra, de fato, o seu trabalho para essa virada de chave, porque é nítido que ele está correndo muito, como ele sempre correu, a verdade, mas com confiança. Onde entra esse trabalho do treinador, que é muito mais do que campo e bola, deve ter uma questão psicológica muito forte aí no seu trabalho para com ele. Parabéns pela vitória. Obrigado. Vou dizer, o meu modelo exige muito dos volantes. São os que mais têm conteúdo, os que mais têm exigências e funções táticas dentro do campo. É o que eu mais peço, o que eu mais corrijo e o que eu mais acredito que são importantes dentro dessa equipe. A mudança, a virada de chave do Alan, o Everton, o Nico e o Eric e o Gerson tiveram o mesmo conteúdo, eles todos, e o Alcaraz também, o mesmo conteúdo. Existem jogadores que, como eu falei antes na outra, né, o olho brilha quando escuta e quer aprender, e outros que não tanto, né? Então, o que aconteceu com o Alan? Ele, sozinho, nessas férias, ele voltou com o olho brilhando, com essa atitude, com essa vontade de aprender, fazendo o que o treinador pede, e aí, obviamente que é um mérito todo dele, né? Eu que vou colocar quem está dizendo no campo, no treino, que quer jogar, mas não falando, senão fazendo, e ele fala, ele tá falando no campo, né? Então, obviamente que os minutos dele vão aumentar, e a concorrência entre eles aumenta. E são características diferentes. O Everton tem características diferentes da dele, dá coisas pro time que ele não dá, e ele dá coisas pro time que o Everton não dá. E o Eric também, e o Nico também. Então é importante para mim ter essa variedade, né, se fala, variação dentro do elenco, para poder depois decidir segundo o que o adversário também apresenta, né? Então eu diria que o mérito é do Alan, que ano passado teve o mesmo conteúdo
E talvez também por culpa minha não ter dado uma sequência, mas não evoluiu, não cresceu ou não desenvolveu tanto como os outros, e esse ano ele está fazendo porque ele veio com outra atitude. Oi, filho, aqui, David Sharp, do Antenados na Jogada. Bom, falar um pouquinho do jogo em si, né, da sua proposta tática, porque, pelo que eu reparei, eu não vi tanto hoje quanto também no clássico, no Fla-Flu, de sábado, o Flamengo tão pressionante quanto você diz que gosta e a gente viu anteriormente. Hoje, várias vezes eu vi o Flamengo até um pouco mais recuado, marcando médio até baixo em alguns momentos. Queria saber se você pediu isso. E já que está todo mundo fazendo pergunta individual, né, queria te perguntar do Gerson, porque é uma questão importante. O pai dele, que é empresário, falou aquela coisa da equiparação de salário com pelotão de elite, e teve até uma tal proposta do Zenit também. Como é que está o Gerson? Como é que está a cabeça dele? Obrigado. Sobre o plano de pressão, o adversário também joga. E aí onde entra o que eu falei antes para vocês, que não é fácil ganhar do campeão brasileiro e campeão da América. 2 jogos seguidos, né? E no primeiro jogo, nossa pressão encaixou, os jogadores estavam com confiança, pressionaram bem, e hoje o adversário jogou de outra forma. Mudou, tiveram mais confiança para saíram da pressão por qualidade individual, vantagem qualitativa. E aí, claro, se eles rompem a pressão 1, 2, 3 vezes, ou têm jogadas para sair da pressão, como aconteceu várias vezes que eles tentaram lançar nas nossas costas e aguentaram, ganharam um lateral, o nosso time tem que correr mais, e é normal, é natural que um time com qualidade te empurre para trás, né? Então, não sempre vamos conseguir, mas a intenção de pressionar estava aí. Ela estava aí sempre. Sempre que o time se reorganizava, tentava pressionar. E, por vezes, eles conseguiam achar passes e romper a nossa pressão. Como eu falei, é um jogo de risco. Eu assumo esse risco. Sei que eles vão sair algumas vezes da pressão, por isso que tem uma linha tão qualificada atrás para poder sustentar essa nossa subida de pressão. E outras vezes a pressão vai encaixar muito bem, nós vamos ter mais a bola, vamos dominar mais o jogo, mas hoje o Botafogo defendeu bem, conseguiu roubar a bola, nós também perdemos muita bola, e quando você perde muita bola, você tem que pressionar mais. Quando você pressiona mais, você cansa mais. E tem horas que os jogadores não estão com pernas para pressionar. Então o jogo acaba ficando um pouco nesse ida e volta. Então o plano de pressão sempre existe, para todas as equipes, mas temos que entender que o adversário também joga. E o Gerson, como eu falei antes, ele está feliz, está aqui, ele está no Flamengo, que é o clube que ele ama, também fez um esforço muito grande para poder vir aqui, financeiro, muito grande. E hoje é o líder, é o capitão dessa equipe, é o cara que lidera todos os jogadores, o cara que cuida do vestiário, é o treinador dentro do campo que o Tite escolheu e eu mantive. Então, muito importante, e não tenho dúvida que que o clube vai valorizar da forma que ele merece, né? Se ele não está sendo valorizado do jeito que ele merece, ele vai ser valorizado do jeito que ele merece, porque ele é o jogador titular de seleção brasileira. Obviamente que isso não passa desapercebido para ninguém. E sobre as ofertas, eu não acredito que o Gerson queira sair. Simples assim. Uma, porque o Botafogo marcou de uma forma individual nossos jogadores determinantes, porque a bola fica um coelho, e porque, claro, porque o adversário marca e porque a gente também erra, né? Jogadores que não vinham com tanto ritmo acabam errando, e é natural que isso aconteça. Então, vamos tentar corrigir um pouco o que aconteceu, mas esses errinhos pequenos, tentar corrigir, sempre a gente faz isso, mas é totalmente natural. Felipe, boa noite, Igor Siqueira do UOL. Você que é um cara observador, bom ouvinte também, sabe que os caras falam dentro do vestiário, não é que você consegue identificar a origem da nitroglicerina que resulta numa confusão? Identificar o quê? Desculpa. A origem da nitroglicerina que gerou a confusão de hoje que a gente viu no gramado. Não sei se você... Como é que você considera esse nível de ingredientes para isso tudo? Se considera que nesse jogo também envolveu a questão da braçada ali do Dela Cruz no primeiro tempo? Enfim, como é que você entende essa somatória de situações e comportamento de jogadores que culminam com as cenas que a gente viu hoje? Eu não vi o que aconteceu realmente, o que eu escutei dos jogadores, eu não vi as imagens, tá? Eu estava ali, mas não vi as imagens. O que eu escutei dos jogadores foi que o jogador do Botafogo
tentou agredir o Bruno Henrique e o Cleiton acabou defendendo o Bruno, e foi o que eles me falaram, né? Então, é um jogo tenso, é um jogo onde existiram provocações por ambas as partes ano passado. No ano passado, acho que por parte do Botafogo, se eu não me engano, e nos outros anos. Então, assim, é um clássico, sempre existe esse tipo de polêmica, né? Mas eu não quero dar ibope para isso, porque o que importa realmente é a nossa vitória no campo. E se eu falar de uma briga, se eu falar do que aconteceu, dos jogadores se provocando, do árbitro, nós vamos tirar o mérito do que os jogadores fizeram no campo, que foi muito grande. O que eles estão fazendo é muito grande, e eu quero que se valorize isso, tá? Então, não vou aprofundar mais, mas é o que eu sei que eles falaram. Boa noite, Felipe, Bruno Castanha, Rubro News TV. Você falou do Botafogo jogar diferente hoje, tanto com a bola quanto sem a bola. Tinha um losango no meio-campo, 2 atacantes, mas metade da minha pergunta você já respondeu que foi surpreso com essa mudança. Mas o que dificultou mais para o Flamengo, né, a questão da criação, um jogo duro, claro, a marcação dele saltando pressão, principalmente nos laterais, tirando o Wesley, marcação individual. O que te surpreendeu e tanto a dificuldade do Flamengo hoje perante essa mudança do Botafogo? Obrigado. Surpreendeu que vocês não vazaram a escalação do Botafogo para me ajudar. A do Alan, mas é determinante, né? Se eu soubesse disso ontem ou hoje de manhã, ia me facilitar muito no trabalho. Mas vocês não fizeram isso. Mas a minha sim, né? Vocês vazaram. Mas não, é muito diferente. Você prepara um plano para um 4-4-2, que como eles vinham jogando durante muito tempo, não lembro de ter visto um 4-3-3, um 4-4-2 losango, desculpa, com o Savarino por dentro. Até poderia imaginar um Savarino aberto, um 4-3-3, que aí eu consigo adaptar no banco, mas um losango é muito diferente, né, para você adaptar de uma hora para outra. Mas eles conseguiram, os jogadores conseguiram, pressionamos bem o tiro de meta, conseguimos subir a pressão bem, e demoramos um pouco para identificar onde estavam os espaços, porque os espaços estavam nos nossos laterais, e a gente demorou um pouco para identificar como machucar esse losango deles, né? Mas depois eles já começaram a entender, são jogadores muito inteligentes e eles mesmos solucionaram dentro do campo, conversaram, e aí na pausa técnica eles já também, conversando entre eles, já solucionamos esse detalhe. Mas dificulta porque você entra com um plano e muitas vezes o adversário ele muda, então os jogadores esperam uma coisa, não encontram, porque todos eles também assistiram o Botafogo durante muito tempo, e é uma coisa nova assim, dificulta bastante. Ok. Mais um. Beleza. Boa noite, Felipe. Léo José, do Coluna do Fla. Você começou na base do Flamengo, conhece muito bem os garotos do Flamengo, inclusive o Lohan que está de saída, né, do clube. E recentemente, quando o Alcaraz foi emprestado para o Everton, você chegou até a falar que um pouco do não sucesso do Alcaraz passava pelo seu estilo de jogo. Eu queria saber sobre o Lohan. Ele era o garoto da base, provável joia do Flamengo e tal, só que acaba saindo assim, sem atingir o ápice, sem atingir o auge no Flamengo. Por quê? Por que o Lohan não chegou a performar bem no seu trabalho? Com o seu trabalho? O Lohan, eu vi ele crescer, eu vi ele surgir, né, no Sub-17 e no Sub-20. Ele fez um jogo no Sub-20 sendo Sub-17, e eu lembro de no outro dia falar para o São Paulo, eu falei, São Paulo, dá uma olhada nesse menino, ele acabou com o jogo ontem. Ele treinou, e realmente nos treinos ele não fazia muita diferença em 2023, né, no ano que o São Paulo estava aqui, mas claro, tinha 16, 17 anos ainda. Ano passado ele teve uma sequência boa, até virou titular da equipe aqui com o Tite, e acabou passando por esses altos e baixos que todos os jogadores, principalmente jovens, passam, oscilando, e até foi vaiado pela torcida e tudo mais, então eu pedi ele constantemente para descer, e o próprio Kleber, né, Xavier, que
me ajudou muito, muito, muito enquanto estava aqui. Com isso, desceu ele para ele poder ter minutos e se desenvolver. Então, nem no meu sub-20 ele foi meu jogador, e daí depois ele voltava sempre pro profissional. Então, quando eu subo pro profissional, já conhecia, já tinha vindo com ele, só que o problema do Lohan é que tem jogadores que competem a posição com ele e que estão melhor que ele. Simples assim. É que não tem mais segredo no futebol. Você fala do modelo pro Alcaraz. Tem jogadores melhores que outros, que estão melhor que outros. E eu não vou colocar um jogador que não tá bem e tirar um que tá voando. Por exemplo, o Lohan competiria por posição com quem? Com o Gerson, com o Arrascaeta, aberto, não tem tanto, não é tão determinante para jogar aberto na ponta, né? Então, como poderia ser o próprio Cebolinha, o Michael, até o Luiz Araújo. Poderia, mas eu acho que não é a melhor versão dele. Então, ele compete com o Gerson. E como eu tiro o Gerson? E depois, como eu tiro o Luiz Araújo para colocar o Lohan? Então, nós temos que entender que difícil para ele, 18 anos. Eu penso que ele tem que ter minutos e minutos, e se isso for no sub-20, melhor para ele poder se desenvolver. Ele, como o próprio Paiva falou, não foi anunciado, não saiu, não é oficial, né? Não é oficial. Se ele ficar aqui, vai ter o mesmo conteúdo, o mesmo carinho que todos eles, para poder me falar no campo, como eu falo, e aí ele vai ter chances na equipe, né? Então, se ele decidir sair, é uma escolha do jogador. Eu sempre falo, o jogador é o que escolhe onde quer jogar. Ninguém pode obrigar um jogador a sair ou a ficar. O jogador, ele sempre vai escolher. Então, se ele quiser sair, que ele possa ter minutos, que ele possa se desenvolver, sair da zona de conforto dele para poder crescer, porque ele tem muito a crescer. O talento dele é absurdo, sabemos disso. Ele precisa evoluir muito para poder performar e ter uma sequência sem oscilar e manter no alto nível do jeito que a gente falou do Wesley antes. Obrigado, boa noite. Então tá aí, gente. Entrevista coletiva do técnico Felipe Luiz, teve até um pico de eletricidade e foi interrompida no meio da entrevista que nós estávamos transmitindo aqui, né? Não lá na coletiva do Maracanã, mas aqui no meu estúdio. Mas voltamos, então, o técnico Felipe Luiz falou muito, não quis falar da confusão, porque ele disse que isso diminuiria o esforço e o que esses jogadores estão fazendo dentro de campo. Fato é que o Flamengo assumiu a liderança do campeonato, né, chegando aí a 17 pontos, os mesmos 17 da equipe do Volta Redonda, mas com critério ele assume a ponta. Enfrenta o Vasco, em caso de vitória, aí praticamente garantiria o título da Taça Guanabara. Ainda faltam, se eu não me engano, 2 rodadas para o final do campeonato. Se inscreva aí no canal, deixe seu like, vamos com tudo. Isso aqui é Flamengo Vapo. Valeu, Felipe. Um abraço.